Bom dia a todos, e realmente imagino que muitos devam estar intrigados com o título dessa palestra, se perguntando que diabos isso tem a ver com a Baía da Ilha Grande, o que nos trouxe aqui hoje em Mangaratiba. Mas eu explico. E para explicar, é importante que eu fale um pouquinho sobre a minha vida, para explicar como que isso me fez refletir sobre algumas decisões que a gente tem que tomar na nossa vida pessoal e profissional que vão apontar para o futuro. Já há alguns anos, há mais de 10 anos, eu tenho ocupado alguns cargos na administração estadual, na área ambiental, no IEF, agora no INEA. Mas como que eu me tornei um gestor na área ambiental, se eu sou administrador de empresa, voltado para a iniciativa privada no primeiro momento, e auditor fiscal da Receita Previdenciária e depois da Receita Federal? Não tem nada a ver, mas eu explico também. A razão disso é uma intensa militância ambiental que vem desde o final dos anos 80. Primeiro eu me filiei a ONGs que existiam na época, dando um pouquinho de dinheiro para aqueles que defendiam o meio ambiente. Depois eu me engajei diretamente na causa, que sou eu, numa manifestação em 1989 em defesa de um maciço de mármore que estava ameaçado por uma mineradora em Minas Gerais. Fomos bem-sucedidos, criamos uma ONG aqui no estado do Rio, que vem atuando desde então nessa área, o Grupo Ação Ecológica, e graças a essa militância ambiental surgiram os primeiros convites para assumir cargos nessa área. Mas por que é que eu me tornei um militante ambiental? Aí a gente tem que voltar um pouquinho mais no tempo. Isso porque quando eu estava no primeiro ano científico, como se chamava então, um colega meu de sala chegou com umas fotografias dele subindo o dedo de Deus. Nós tínhamos 14 anos, eu falei, eu quero fazer isso. E isso realmente transformou a minha vida. Aí sou eu, em 1974, subindo o Pão de Açúcar pela primeira vez, eu sou o cabeludo ali da direita, e desde então eu não parei de escalar e caminhar e acampar e fazer bivaques e atividades relacionadas diretamente à natureza. Continuei, são fotos mais recentes, saí na Praia da Joatinga, há menos de um mês atrás no Parque Estadual da Pedra Branca. E esse esporte, ele desenvolveu em mim esse contato íntimo e uma sensação de deslumbramento pelo mundo natural, uma sensação de fascínio pela diversidade de formas, cores, funções, estratégias de sobrevivência de todo esse mundo vivo e a beleza do mundo natural, a beleza cênica, tocante, emocionante do mundo natural em todas as suas formas. Desde a exoticidade de uma árvore como essas, próxima ao Parque Estadual do Desengano, lá em Santa Maria Madalena, até a imponência das cavernas, das mais diversas formas e tamanhos e litologias, o mundo submarino, com toda a sua exoticidade, suas formas de vida, mas também tem um outro lado, e o outro lado é esse que a gente está vendo agora. Esse é um incêndio recente que tivemos no Parque Estadual dos Três Picos, que consumiu todo esse morro, a forma mais radical de destruição da Mata Atlântica e de qualquer outro ecossistema. A caça, que leva à extinção seletivamente diversas espécies importantes da nossa fauna. A mineração predatória para granito ornamental ou brita, né? Há toda uma atividade legalizada importante, mas há toda uma outra atividade predatória, ilegal, e que suprime paisagens inteiras. A captura de animais altamente ameaçados, como, por exemplo, esta árpia, maior ave de rapina do mundo. Essa aí está numa gaiola que mal dá para ela abrir as asas, cativa no Espírito Santo. A destruição, ou como chamam, a conversão de florestas para práticas agrícolas e principalmente para a pecuária, levando à extinção dezenas de espécies e arrasando ecossistemas inteiros, o lixo jogado nos ambientes naturais. E aí eu vou me focar em um desses aspectos negativos para desenvolver o raciocínio que eu pretendo partilhar com vocês. No caso, o da mineração para granito ornamental e outras pedras ornamentais. Essa aí, no caso, no Espírito Santo. Montanhas inteiras sendo desmontadas, levadas de caminhão até o porto e depois embarcadas para virarem fachadas de prédios e pisos no Oriente Médio, na Ásia, em países da Europa.
Se você senta na cidade de Águia Branca, que é mais ou menos o epicentro disso tudo, você fica tomando uma cerveja no bar de 5 em 5 minutos, dia e noite, sábado, domingo, feriado, carnaval, não para, passa um caminhão com 1 ou 2 blocos em direção ao porto. Um desmonte da paisagem muito importante. Lá ainda no Espírito Santo, citando como exemplo, mas não se preocupem que a gente vai dar a volta e chegar aqui na Baía da Ilha Grande. Nós temos essa pedra chamada Pedra do Elefante, porque de longe ela parecia um elefante com uma grande tromba. E, no entanto, uma mineradora ilegalmente se instalou ali e começou a destruir a tromba do elefante, como nós estamos vendo. Houve um movimento na cidade, a população se revoltou, a mineração foi parada, foi criada uma área de proteção ambiental, mas muito tarde. O elefante estava sem tromba, o símbolo da cidade de Nova Venécia estava irremediavelmente destruído e grandes oportunidades, em virtude daquela beleza que poderia atrair outras pessoas com outras razões, se foi. A mineradora permaneceu ali, ela continua britando, porém pedra trazida de outros pontos, mas o dano já era irreversível. E aí o título da nossa palestra: quanto vale o pão de açúcar? O pão de açúcar, ele certamente vale muito dinheiro se desmontado em blocos e exportado. Mas ele tem um valor incalculavelmente maior, íntegro, fazendo parte de uma das paisagens naturais mais lindas e conhecidas de todo o planeta, servindo de inspiração para incontáveis logomarcas, incontáveis, foi até difícil de escolher, né? Pegamos o Rock in Rio, os Jogos Militares, os Jogos Olímpicos de 2016, e muitos outros poderiam. Ele é um símbolo, é uma marca que, se a população e os governantes não tivessem tido a sensibilidade de preservar, um valor incalculavelmente maior se perderia por conta disso. Aqui, agora, chegamos na Baía da Ilha Grande, esse é o Pico do Papagaio, no Parque Estadual da Ilha Grande. Como que vamos escalar, então, o Pico do Papagaio? Assim, dessa forma, ou assim? Então, a reflexão é exatamente essa. Este litoral da Baía da Ilha Grande contém algumas das paisagens mais belas do mundo. Todos nós, como brasileiros, como cidadãos fluminenses, ou moradores aqui da região, no caso, podem se orgulhar disso. É um litoral espetacular, mas que já foi agredido em alguns pontos. Houve erros no passado que permitiram que certos pontos desse litoral viessem a ser irremediavelmente descaracterizados, isso não há volta, mas a gente tem que pensar no futuro. Imagina só, isso aí é a praia de Lopes Mendes. Essa praia, ela tem um valor incalculavelmente maior, íntegra, como parte integrante de um parque, do que se ela se permitisse a ocupação pelos mais diversos estabelecimentos. É claro que isso precisa acontecer, é claro que as pessoas precisam morar, o desenvolvimento precisa vir. Mas a gente precisa também pensar o que é desenvolvimento. Desenvolvimento não é só crescimento. Crescimento, se ele não vier acompanhado de preocupações ambientais e preocupações sociais com as populações locais, ele é apenas um inchaço. Há uma frase pequenininha que eu li há muito tempo atrás, que é contundente, mas é dramaticamente real. Crescer por crescer é a ideologia da célula cancerosa. Então, só pode se falar em desenvolvimento, e principalmente desenvolvimento sustentável, se nós lançarmos as bases para um crescimento que preserve o meio ambiente, não mate a galinha dos ovos de ouro, portanto, e tenha o cuidado devido e necessário com as populações que moram em todos esses ambientes. E esses 4 municípios integrantes da Bahia, que são verdadeiramente maravilhosos. Isso aí é no Saco do Mamanguá, de água translúcida. Essa é a praia de Martim de Sá, lá na Península da Juatinga, um dos inúmeros rios exuberantes de Mata Atlântica que vertem das montanhas da Ilha Grande para o mar. E a minha palestra, que é bastante curta, como eu tinha dito para o Valdir, porque a mensagem é essencialmente essa, ela é sintetizada nesta última imagem, no caso de uma montanha num pequeno município em Minas Gerais chamado Medina. Que futuro que nós queremos para o nosso Estado
em especial para a nossa querida e linda Baía da Ilha Grande. É uma encruzilhada em que nós nos encontramos, aqui em outras partes, mas é aqui o nosso foco de hoje, e cabe a cada um escolher e, com o coração, seguir o caminho que pretende. E são dois caminhos possíveis sintetizados aqui. O caminho de um lucro fácil, despreocupado com o futuro, que eventualmente gera alguns empregos, gera alguma renda, mas que no longo prazo se prova desastroso, frequentemente deixando para trás problemas que gerações vão ter que quebrar a cabeça para conseguir superar, que vão do lixo ao esgotamento sanitário, aos problemas urbanos pela ocupação desordenada, ou um caminho que seja verdadeiramente sustentável, em que se aproprie do ativo excepcional representado por essa natureza privilegiada que aqui exista e promova atividades verdadeiramente sustentáveis. Atividades que mantenham, como eu disse, viva a galinha dos ovos de ouro, mas que vão gerar cada vez mais e melhores empregos e novos empreendimentos, principalmente calcados em torno da indústria do turismo. Não apenas o ecoturismo, que é o que eu mais gosto de fazer, mas inclusive do turismo convencional e mesmo de um turismo mais massificado, que podem se beneficiar e devem se beneficiar desse desenvolvimento e trazer os benefícios justos e necessários para aqueles que vivem, para a população dos 4 municípios e para os serviços públicos locais. Então, fica aqui realmente o convite a que cada um, na sua vida pessoal e nas suas atividades profissionais, apliquem com coração o caminho no qual querem seguir, como eu disse, sintetizado nessa última imagem. Muito obrigado pela atenção.